Você por acaso já se viu numa situação desagradável que te despertou sentimentos ruins e desencadeou pensamentos que pareciam ir contra a sua autoestima, seus objetivos de vida e até tiraram sua paz? Aconteceu já com você em determinadas situações que você passa no dia a dia, que às vezes nem são tão graves assim, sentimentos desagradáveis inundarem seu corpo de uma forma inesperada, te deixando sem entender de onde e por que vieram? Pois fica ligado, se você já se viu numa situação assim, essa aula é para você e sei que você vai se beneficiar muito com ela. Imagine agora se você pudesse ter uma ferramenta para identificar esses sentimentos e pensamentos automáticos, entender de onde eles vêm e, mais importante, aprender a transformá-los para pararem de perturbar a sua paz em tantos momentos do dia. Hoje vamos explorar juntos como transformar os nossos pensamentos poucos funcionais e compreender uma ferramenta que nos ajuda a lidar com nossos sentimentos de uma maneira construtiva e aprender a diminuir essa intensidade com que os eventos cotidianos podem afetar as nossas emoções. Bem-vindos à aula Ressignificar. Vamos começar? Com essa técnica, vamos aprender a reconhecer essas vozes internas, entender de onde elas vêm e, o mais importante, como podemos dialogar com elas de uma maneira que nos fortaleça em vez de nos diminuir. Primeiro, o registro de pensamentos disfuncionais é uma ferramenta da terapia cognitiva comportamental, a TCC, que foi desenvolvida com base nos trabalhos de dois psicólogos muito importantes para a fundação da TCC. Essa técnica é tipo um diário, mas muito mais afiado, que te ajuda a identificar e desafiar aqueles pensamentos automáticos negativos que muitas vezes nem percebemos que temos e que despertam emoções que têm o poder de nos derrubar. Ao usar o registro, a gente começa a perceber padrões nos nossos pensamentos e comportamentos que antes passavam desapercebidos. É crucial para um processo de terapia e transformação entender esses padrões para depois então modificá-los. Ao identificar esses padrões, você pode desenvolver estratégias mais saudáveis de enfrentamento. É como se você estivesse treinando o seu cérebro para pegar uma nova rota, evitando os caminhos que te levam à ansiedade, depressão e outras questões psicológicas. Este estudo, por exemplo, já tinha mostrado que a supressão de pensamentos pode ser um gatilho para vários problemas psicológicos. Então, ao invés de tentar empurrar esses pensamentos e sentimentos para debaixo do tapete, a gente os enfrenta de cabeça erguida. Isso nos dá uma sensação de controle e competência sobre nossas próprias vidas, reduzindo sintomas de ansiedade e depressão e melhorando o nosso bem-estar geral. É um investimento no nosso eu futuro, mostrando que sim, a gente pode lidar com os nossos problemas, os nossos sofrimentos de maneira construtiva. Pegue um caderno, pode ser aquele esquecido na gaveta, e vamos transformá-lo no seu aliado. A ideia é criar um espaço seguro e privado, onde você possa registrar os seus pensamentos e sentimentos. Escolha um caderno que você goste, pode ser algo simples ou algo mais pessoal e inspirador. O importante é que seja algo prático que você possa carregar consigo sempre. Aí você agora vai montar a estrutura desse caderno. Vou te falar como dividir as páginas dele. Então vamos te dar uma estrutura básica como você pode dividir essas sessões. Coloca data e hora para registrar quando o pensamento ocorreu. A situação, descreva brevemente o que estava acontecendo ou quando o pensamento surgiu. Então, os pensamentos automáticos, anote os pensamentos exatos que vieram à sua mente quando a situação aconteceu. Normalmente serão pensamentos negativos. Anote suas emoções, nomeie as emoções que você sentiu e, se possível, classifique a intensidade de 0 a 10. Vamos te fornecer no anexo uma listinha para te ajudar. Aí você vai colocar também as ações, escreva como você agiu no momento. Se uma pessoa fora de situação te observasse, o que ela diria que você fez? E depois como foi o desenrolar dos fatos? Quais coisas que aconteceram algum tempo depois em relação àquilo que realmente te incomodou? E por último, você vai ressignificar o teu pensamento automático. Confronte o que você pensou automaticamente e te chateou com o que realmente é real sobre aquele assunto. Com base nas evidências levantadas, formule pensamentos mais ponderados sobre aquela situação. Tente registrar diariamente ou sempre que notar uma emoção desconfortável com um pensamento disfuncional surgindo, faça aquela anotação. Não se preocupe em preencher cada sessão perfeitamente. O importante é começar e manter a prática. Lembre que a gente foca nesse curso sempre na progressão e não na perfeição. Agora você vai fazer uma reflexão e uma análise. Regularmente, reserve um tempo para revisar seus registros. Veja se há padrões nos tipos de situações que desencadeiam pensamentos disfuncionais ou nas emoções que predominam. Isso pode oferecer insights valiosos sobre os seus gatilhos emocionais e cognitivos. E vamos te dar mais algumas dicas. Seja sempre gentil consigo mesmo. O objetivo não é se criticar, mas entender
e melhorar. Personalize o seu caderno. Sinta-se livre para ajustar as sessões conforme achar melhor. O importante é que funcione para você. Consistência é a chave. Mesmo em dias bons, tente fazer o registro. Isso ajuda a criar um hábito e ter uma visão mais completa dos seus padrões de pensamento. Lembre-se, o processo de reconhecer e ajustar pensamentos disfuncionais, bem como identificar com clareza qual sentimento está tendo, é uma jornada. Cada pequeno passo é um progresso. Estamos aqui para ajudar no que você precisar. Vamos trazer alguns exemplos práticos para facilitar a sua compreensão sobre o exercício. Então, exemplo 1. Minha amiga só me respondeu no WhatsApp cerca de 4 horas depois que mandei a mensagem e eu a vi online várias vezes. O pensamento automático seria: ela não gosta de mim, ela me acha chato. Se eu fosse uma pessoa agradável, responderia na hora. Qual a emoção que poderia eu ter sentido? Tristeza. Caso não consiga identificar qual a emoção, abra o mapa das emoções em anexo e procure ver qual se aproxima mais da sensação que você está tendo. Se sentiu pesado, para baixo, vazio, um buraco no peito, reflexível, possivelmente foi a tristeza que você sentiu. Aí na parte da ação, possivelmente você vai colocar isolar-se, chorar. Significado do pensamento: sou um fracasso, nunca alguém vai gostar de mim, vou sempre ser alguém só, nunca serei feliz. E aí agora na parte do ressignificar, você vai ver o pensamento automático e o seu significado, vai confrontar os pensamentos com a realidade, pois em geral existe uma dissociação grande. Por exemplo, ela alguma vez te disse que não gosta de você? Quando você não responde alguém na hora, quer dizer que você não gosta da pessoa? Ou pode não ter visto ou estava ocupado? Você com certeza já alcançou várias coisas na vida, então não é realmente um fracasso. Com isso, vai desconstruindo na sua mente essas afirmações e servirão de excelente substrato para trabalhar na psicoterapia. Após ressignificar, comprometa-se da próxima vez que ocorrer a mesma situação, acolha o sentimento de tristeza apenas por ela não ter respondido na hora, mas não deixe esses pensamentos falsos dominarem a sua mente, aumentando e piorando a tristeza e gerando uma confusão irreal. Ao invés, acolha a tristeza e diga que ela deve estar ocupada, não conseguiu responder por algum motivo e tudo bem. Isso também acontece comigo. Vamos te dar mais um outro exemplo para ficar mais claro. Então eu apresentei um projeto no trabalho e meu chefe não fez nenhum comentário positivo. Então o pensamento automático pode ser: meu trabalho não é bom o suficiente. Meu chefe não valoriza o que eu faço. Suas emoções? Talvez foi ansiedade, desapontamento. Caso não consiga identificar qual emoção, novamente abra o mapa das emoções em anexo e procure ver qual se aproxima mais das sensações que você está tendo. Se sentiu agitação, embrulho no estômago, possivelmente foi ansiedade. Veja a tabela e aprenda a reconhecer os seus sentimentos. Aí na ação você vai colocar possivelmente evitar iniciar novos projetos, procrastinar. E qual foi o significado do seu pensamento? Sou incompetente, meu esforço nunca é reconhecido, estou fadado a falhar sempre. E aí na parte de ressignificar, reflita sobre a realidade dos fatos. Seu chefe sempre ignora suas contribuições ou já houve reconhecimento em outras ocasiões? Talvez ele está mais cansado hoje, estava desatento, estava pensando em algo. Lembre-se das vezes em que você se sentiu competente e o seu trabalho foi elogiado. Use essas memórias para desafiar a ideia de incompetência. Lembre-se, a falta de um comentário não é um indicador direto do seu valor ou da qualidade do seu trabalho. Isso é importante na hora de ressignificar. Bom, chegamos ao fim da nossa jornada de hoje, mas isso não significa que o aprendizado precisa parar por aqui. Na verdade, o que discutimos hoje é apenas o começo de uma aventura pessoal rumo ao autoconhecimento e ao gerenciamento dos nossos pensamentos e das nossas emoções também. Agora eu quero convidar vocês para o nosso desafio e convite da semana. Nos próximos 7 dias, dediquem um momento do dia para praticar a técnica que compartilhamos hoje. Separem um caderno hoje mesmo e comecem a praticar. Vão se espantar com o tanto de coisas que descobrirão sobre si mesmo e o quanto poderão melhorar seu bem-estar. Sejam fiéis ao processo, mesmo que no começo pareça estranho ou difícil. Lembre-se, a prática leva ao aprimoramento e, mais importante, ao autoconhecimento. Mas não quero que essa jornada seja solitária. Ao contrário, acho que podemos torná-la ainda mais rica com compartilhamento de experiências. Por isso, convido vocês a compartilharem suas experiências e vivências e descoberta e até mesmo os desafios enfrentados ao aplicar a técnica em nosso grupo do WhatsApp ou no nosso Instagram. A nossa comunidade de apoio é justamente o local ideal onde podemos aprender um com os outros e celebrar cada pequeno progresso. Então, estão prontos para esse desafio? Estamos muito animados para ver as histórias, os insights que vocês vão compartilhar conosco. E lembre-se, qualquer dúvida, vejam o material em anexo que vocês vão ter detalhe por detalhe de como começar a técnica, o que preencher e como fazer. Até sempre!